No caso do Ethereum, a gente já falou do suporte do Ethereum? Não, acho que não, né? O pessoal, suporte do Ethereum. Eu acredito que ele vai revisitar essa região novamente aqui, mais uma vez. O suporte principal do Ethereum está em 1.200... Não. $1.000 e 888 dólares, tá? Então, o próximo fundo do Ethereum é 888. Até os 1.051 dólares. Hein? Então essa é a região que eu tenho interesse em comprar Ethers, beleza? Ele pode sair até da movimentação aqui, fazer o respiro também. Ele tem espaço para dar uma respirada. A principal resistência hoje do Ethereum é essa região, 1.400 dólares. Acho que é. 1.400 dólares hoje é a principal resistência do Ethereum. Então ele precisa romper essa região para a gente ter respiro de alta. Até uns 1.500 a 1.800 a 2.100. 2032. Então esse seria o respiro, caso aconteça. Então, caso o dólar se enfraqueça, a gente pode ver o respiro. E então é o seguinte, a principal resistência é 1.400, enquanto ele não passar... Eu até faço um ajuste fino. Se ele não passar dos 1.380, não vai ter alta o Ethereum. Então o Ethereum, para entrar nele, só depois dele passar os 1.380. Se ele não passar dos 1.380 e se manter, não vai ter respiro para o Ethereum. A tendência natural é que ele venha primeiro para cair mais uma vez para 800 dólares. Essa é a tendência natural dele. Então eles oscilam para cima, ele sobe um pouquinho, mas depois o normal dele é vir para baixo, tá? Tanto é que ele está num caixote. E quando ele está num caixote, para quem acompanha mais tempo, o mercado ele faz um movimento para um lado e depois ele joga para o outro, né? Então ele liquida para um lado e depois vem para o outro. Então é muito... Tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de caixote que se forma no Ethereum. O Ethereum tem muito disso, beleza? Até quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Os volumes de negociação, que é onde os pontos de controle do mercado, eles são bem legais. E quem não tem a versão premium aí do TradingView, né? Não tem o VPVR, que nem eu tenho, você pode apertar aqui, ó. Tu vem em posição comprada, perfil de volume range fixo, e aí tu anota aqui, ó. E aí ele vai te dar o mesmo VPVR que eu tô enxergando aqui. Beleza? O que é esse VPVR? O VPVR é onde o Smart Money mais tem interesse de manter o preço para que ele consiga coletar taxas de negociação. As corretoras gostam de levar o preço também para essa região. Então o VPVR ele é importante você analisar ele sempre para você entender, por exemplo, aqui, ó, no curto prazo, onde se concentra o maior volume de negociação do ativo e onde mais os formadores de mercado ganham em taxas. Então, os maiores formadores de mercado eles ganham mais taxas nesse volume aqui, ó. Por isso que nós temos esse equilíbrio de preço dentro dessa região. E aí, o que acontece? O que acontece geralmente? Ele vem para o próximo volume de negociação, primeiro. Ele captura a liquidez desse... É como se fosse uma máquina de fazer dinheiro mesmo, tá? E depois ele retorna para o próximo volume de negociação. Então, por isso que o mercado ele anda em ondas, né? Porque ele pega e fica lateral por um período aqui, depois ele abre uma mini tendência, busca uma acumulação aqui, depois ele volta e acumula. Ele tenta ganhar taxas de negociação nessas regiões. Então ele vem aqui, coleta as taxas, com as taxas coletadas ele vende a mercado, o mercado cai, ele começa a coletar. Isso aqui é um movimento de controle de smart money, tá? Quem faz isso daqui não são compradores e vendedores de varejo. Isso aqui quem faz são robôs de busca de liquidez. Então por isso que a gente chama isso aqui de arame farpado. Porque o arame farpado, ele machuca, né? O arame farpado ele machuca. Tu tenta entrar aqui, ele vai te machucar. Então se você entra aqui e tenta fazer day trade nesse contexto aqui, você se fode. Por exemplo aqui, ó, o preço ele caiu. Nesse dia aqui ele caiu de 1.200 dólares, ele caiu para 1.193, no mesmo dia ele voltou para 1.300. Então é muito difícil tu fazer day trade nesse contexto, nesse tipo de barra. Né? E aí aqui é o seguinte, o Smart Money está controlando o mercado. Qual é o mais provável aqui, né? Se eu batesse o olho aqui e olhasse pelo volume. Primeiro ele vem aqui para cima, para 1.580, que seria o respiro do mercado. E depois ele buscaria o próximo volume abaixo, que é o volume maior, que tem mais concentração de liquidez que aqui embaixo. Então, baseado naquilo que eu entendo, eu acredito que o mercado, ele até, se o mercado tradicional ajudar e favorecer a subir, ele até pode por umas 4 a 8 semanas subir para cá, ficar dentro desse range aqui, ficar dentro desse volume de negociação aqui, dos 1.800 aos 1.500, fica por um tempo aqui e depois ele volta para cá, tá? Por causa do contexto ruim. Então ele tende a fazer um movimento aí parecido com esse que eu tô desenhando para vocês aí, que tá meio bizarro, né? Mas é importante entender como é que funciona o Smart Money. O Smart Money ele funciona. Uma das coisas que eu mais passo tempo perdendo para estudar é tentar entender o movimento do Smart Money. E hoje, como eu por alguns dias aí fiquei provendo liquidez para as pools, eu comecei a entender o porquê que eles gostam de jogar a piscina de liquidez para um lado e para o outro. Uma das coisas muito interessantes é quando o Smart Money consegue enviar dinheiro, consegue enviar o mercado e os negociadores para um volume de negociação,
como esse daqui, vamos dizer que ele leva para 1.500 a 1.800 dólares. Ele consegue coletar muitas taxas. Eles fazem muito dinheiro porque quando tu entra, eles deixam a ordem passiva ali, tá? Então, esse volume existe porque existe uma piscina de liquidez aqui, ó, que eles emprestam dinheiro nesse range aqui. Então, se ele sobe, se o preço sobe aqui dentro, quando o preço invade, ou quando o ativo invade essa zona, eles começam a trocar os ativos que, no caso, numa alta, eles começam a trocar, por exemplo, Bitcoin aliás, Ethereum por dólar. Então eles vão trocar a piscina deles vai trocando automaticamente o Ethereum por dólar. Então o mercado começa a ficar trocando dólar, Ethereum, dólar, Ethereum, dólar, Ethereum, dentro de uma caixinha que dura aí um tempão, que daí forma aquelas barras doji, barras de indefinição. E aí você vê uma coleta muito grande de capital. Isso aqui, na verdade, isso aqui é um rastro de máquina de fazer dinheiro. Então isso aqui é um grande volume de negociação, que é uma máquina de fazer dinheiro. Para eles, né? E aí você vem, o mercado sobe, ele faz a maquininha lá, volta aqui, ele começa a pegar daqui. Então ele que vai coletando as taxas, ele vende. Por isso que o mercado faz esse tipo de movimento. Né? Vocês conseguem ver esse tipo de movimento acontecendo melhor no gráfico de 4 horas. Por exemplo, olha só que interessante, eu vou mostrar uma coisa bem legal aqui para vocês. Onde é que estava o volume de negociação dessa região aqui, ó? Volume de negociação, cadê, gente? Aqui, ó. Olha esse caixote aqui. É esse volume de negociação aqui, certo? Essa caixa é esse volume de negociação aqui, perfeito? Beleza. O Smart Money, ele vai capturar... Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, ó. O Smart Money, ele vai capturar até o próximo suporte aqui, que é esse buraco aqui. Então ele joga o preço para um lado, ele começa a liquidar, e o preço volta, ele tende a voltar para essa linha laranja aqui, tá? Aí eu pergunto para vocês, ele voltou para a linha laranja? Não! Não voltou ainda para a linha laranja, certo? Aí antes dele adentrar nessa zona de negociação, aqui em cima estão as ordens máximas de venda do Smart Money. E aqui embaixo estão as ordens mínimas de compra do Smart Money. Então, quando o preço vem aqui, o Smart Money compra. Quando ele vem aqui, o Smart Money vende, tá? Bom, o preço joga para um lado, ele faz outro canal, né? Ele faz outro canal de negociação, que é esse outro volume. Então, vamos pegar aqui o volume aqui, por exemplo, aqui, e nós vamos jogar ele até aqui embaixo, ó. Ele faz outro volume de negociação. Quando ele perde esse canal, então quando ele perdeu esse canal, ó, quando ele perdeu esse canal, ele voltou a ter tendência de baixa. Então isso aqui é uma resistência, essa resistência para o preço continuar a cair aqui. Então é muito comum de acontecer, ele vir subir até aqui, toca essa mínima desse canal, e aí ele evolui de volta para dentro desse canal aqui. Ele evolui para dentro desse canal aqui, para voltar a capturar essa liquidez aqui. E daí a gente fala que é o suporte, né? Esse é o suporte majoritário do Ethereum. E aí, onde é que está o próximo volume de negociação? Bom, se ele está fazendo topos e fundos descendentes, ele vai querer, na probabilidade, pegar mais liquidez mais abaixo. Então você volta para o passado aqui, ó. A maior concentração de liquidez, ou seja, o preço que seria o preço zero do Ethereum hoje, seria exatamente nesse ponto aqui, entre 100 dólares e 250 dólares. Desse ponto, mesmo com uma recessão, com uma queda, com um crash, dificilmente o Ethereum, dificilmente o Smart Money venderia mais do que isso, tá? Então a gente pode dizer que o fundo do Ethereum vai ser entre 250 dólares a 100 dólares. Então não dá para, chegou aqui, eu vou esperar ele chegar a 80. É muito difícil ele cair além disso. Porque o maior volume de negociação dele está aqui, ó. Então dentro de um contexto de bear market, é bem possível no futuro que, se as coisas virem de mal a pior, ele pudesse derreter até os 254 dólares. Então entenda-se que quanto mais próximo dessa região aqui, maior é a concentração de negociação. Só que tem um detalhe. Vocês vão ver que tem 2 pontos aí antes desse que tem bastante negociação. Que é esse daqui. Então que o Smart Money tem interesse em defender o 386. E tem esse daqui, ó, o 591. Tá? Então esses 2 pontos aqui, o preço tende a chegar e se segurar. São suportes. Esses 2 pontos são suportes, tá? E são alvos futuros de venda. Tu olha o gráfico do Ethereum, ele não derreteu numa velocidade tão grande porque o mercado dele é muito maior. Mas se tu olhar, pegar o gráfico da Cardano, que é um mercado de quantos bilhões aí? Deixa eu pegar aqui. O Ethereum ele tem 161 bilhões de dólares. O tamanho do mercado da Cardano, ele é 10 vezes menor. O tamanho do mercado ou 11 vezes menor do tamanho do mercado do Ethereum. Então o que acontece? Por isso que tu vê, por exemplo, o gráfico da Cardano desse jeito. Porque quanto menor é o mercado, mais fácil. Quanto menor é o mercado, menos dinheiro é necessário sair da circulação dessa moeda para que ela caia para os seus níveis mais profundos aí, tá? Queda máxima da Cardano, por exemplo, ela seria entre 20 centavos
centavos. Com a maior negociação em 10 centavos. Então, em 10 centavos, ela dificilmente passaria abaixo de 10 centavos. Dificilmente. É bom vocês saberem porque isso aí vocês se prepara vocês aí para o fundo do poço, tá? Então, como a inflação está descontrolada ainda, a tendência de baixa continua. E que a gente vá mais ainda para o fundo do poço. E o fundo do poço, vocês já sabem. O da Cardano é 10 centavos. O do Ethereum é 200 dólares, tá? Esse é o fundo do poço delas aí. É ali que o Smart Money vai comprar fudidamente. E não vai deixar cair mais. E no caso do BTC, né? Qual seria o fundo do poço do BTC? Bom, como o Bitcoin ele tem um tamanho de mercado maior ainda do que essas aí, o fundo do poço dela está realmente nos 12 mil, com a maior volume de negociação em 9.200. O suporte mais forte, então, é 9 mil dólares. Esse é o suporte principal hoje do Bitcoin. Seria o ponto onde ele mais teve negociação na história. Se você fizer uma linha aqui, ó, nos 9 mil, aqui foi onde ele mais tocou nos últimos anos. Essa é a região onde ele mais tocou o preço. Então é o preço médio dele, tá? Então 9 mil dólares é o preço médio aí da maior parte dos investidores de cripto, que tem maior quantidade de capital em cripto. Então aqui, 9 mil dólares seria muito difícil ele perder. Então se ele chegar a 12, 10, né, começa a ficar muito interessante para o longo prazo comprar, porque mesmo que o mercado derreta mais, é difícil é difícil, porque o próximo suporte seria os 4 mil, né? Então se ele perder os 9, ele chega aos 4. E aí para perder os 4, ele teria que passar dessa grande barreira de negociação aqui, que eu não sei se ele conseguiria passar dos 6 mil, por exemplo, ó, tá? Porque aqui já começa a ficar muito defendido, muito comprado. Porque quanto mais o mercado cai, mais a gente se coça para comprar. E mais pessoas no mundo todo vão se coçar para comprar, né? Beleza? Então 9 mil a 12 mil é bem razoável acreditar em queda pro Bitcoin aí. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!